Boa noite, Bárbara. Boa noite, professora Thaís. Uma honra receber os acadêmicos, as acadêmicas, e passo a fazer a apresentação. Nossa convidada construiu uma trajetória que ultrapassou fronteiras e hoje é referência na atuação jurídica internacional, conectando diferentes sistemas legais e contribuindo para a formação de profissionais em um cenário cada vez mais globalizado. Formada em Direito pela Univale, construiu sua carreira na Irlanda, onde é sócia do escritório McGrath-Mullan e integra a comissão diretiva da Irish Immigration Lawyers Association, habilitada para exercer a advocacia no Brasil, em Portugal, na Irlanda, na Inglaterra e também no País de Gales. Atua também como professora no programa Immigration Law and Practice da Law Society of Ireland, além de desenvolver iniciativas voltadas à orientação de advogados brasileiros interessados em construir uma carreira internacional. Com vocês, Thaís Azevedo. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada, professor Newton, pela apresentação, Bárbara, que fez o convite para eu estar aqui essa noite, e toda a Univale. É uma grande honra e prazer para mim estar de volta como egressa e ter a oportunidade de hoje poder compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória e também compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre as possibilidades de você ter uma carreira jurídica internacional. Eu falava para o professor Newton que durante a minha graduação não me recordo de ter tido uma experiência como essa, de ter ouvido alguém que já estava inserida, né, no mercado jurídico internacional. E o meu intuito com a minha fala hoje é plantar uma semente, né, para que vocês saibam que é possível, desde esse momento que vocês ainda estão na graduação, já poder saber sobre as possibilidades que vocês têm, né? Eu me lembro muito que durante a minha faculdade, muitos dos meus colegas, incluindo eu mesma, tinha a ideia de que o curso de direito nos possibilitaria ou atuar no escritório ou ter uma carreira pública. Então, muitos quadradinhos sem pensar fora da caixa, sem pensar que, na verdade, a nossa graduação, a nossa experiência no Brasil pode sim ser utilizada sem fronteiras, literalmente, né? Então a gente pode se utilizar disso, do nosso currículo, da nossa bagagem, para poder atuar internacionalmente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu preparei uma breve apresentação para gente. E eu só vou pedir para a Bárbara, o professor, confirmar se eles estão conseguindo ver direitinho. Sim, ok. Tá tudo certo? Perfeito, então. Então, gente, o tema, né, da minha palestra aí é falar sobre o direito sem fronteiras, né, como que é possível construir uma carreira jurídica internacional. Antes de tudo, eu sei que o professor já me apresentou um pouquinho, mas explicando para vocês, então, onde eu estou hoje, né, qual é a ocupação que eu ocupo no escritório, os meus projetos, né, e por que que hoje eu estou nessa posição de poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória. Então, hoje o meu tempo integral praticamente está voltado para o meu escritório, né? Eu já sou sócia em Dublin, que é a capital da Irlanda, de um escritório chamado McGrath-Mullan, que é um escritório irlandês fundado em 1999, aonde eu ingressei como assistente jurídica, né? Aqui a gente chama de legal assistant. Hoje, nosso escritório também é prestador de assistência jurídica da Embaixada Brasileira em Dublin. Foi uma parceria que eu tentei por muitos anos e finalmente consegui no ano passado, né? É um processo de licitação, né? Basicamente, que a gente faz, um processo seletivo, e é algo que me aproxima muito da comunidade brasileira aqui na Irlanda e me aproxima também, né, do Brasil por si só. A gente fala que a Embaixada Brasileira é como se fosse a extensão do Brasil aqui na Irlanda. Então, é um projeto que eu consegui para o nosso escritório, eu coordeno até hoje, e é muito interessante porque através desse projeto também eu consigo ter
contato com diversas áreas do direito, né? Vocês vão entender um pouquinho que a minha especialidade aqui na Irlanda hoje é direito de imigração, mas através desse projeto com a embaixada, a gente atende todos os consulentes com as suas variadas demandas. Então, chega casos para gente de direito de família, violência doméstica, casos trabalhistas, casos de acidentes pessoais, acidentes de trabalho. Então, é uma oportunidade de ter contato aí com outras especialidades do direito. Além de ser sócia e atuar nesse escritório, tem as qualificações que o professor já tinha mencionado. Isso vai ser relevante porque no decorrer da minha palestra eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu alcancei essas qualificações, qual que é a importância disso, quando é e não é necessário você se requalificar. Então, inicialmente, né, eu conquistei a minha qualificação no Brasil. Eu vou fazer uma linha do tempo, né, uma timeline no próximo slide, para explicar como que foi essa sequência de eventos. Mas, basicamente, me qualifiquei no Brasil, em Portugal, posteriormente na Irlanda, que é onde eu resido há 8 anos, e depois na Inglaterra e País de Gales, que fica aqui do ladinho no Reino Unido. Também hoje sou professora de um curso de Direito de Imigração aqui na Law Society, que é a Ordem de Advogados da Irlanda, é o órgão que regula, né, a profissão aqui no país, e sou membro do Irish Immigration Lawyers Association, que é uma associação específica de advogados irlandeses que atuam na área imigratória. E por último, eu também sou mentora, né? Eu tenho uma mentoria chamada Passaporte Jurídico, onde descobrindo essa falta de informação, essa necessidade, essa sede de colegas profissionais da área jurídica de entender mais sobre a possibilidade de carreira jurídica internacional, eu montei essa mentoria com a minha colega Diana, também egressa da Univale, em que a gente ajuda profissionais da área jurídica a se inserir no mercado internacional. E eu também tenho uma comunidade chamada Imigração na Irlanda, que é onde a gente ensina pessoas a fazer as suas aplicações imigratórias aqui no país, visto, cidadania, enfim. Antes da gente começar, eu queria entender um pouquinho aqui do nosso público, e aí talvez o professor vai me dar uma ajudada ali para ver como que a gente está em relação a números. Vocês que estão nos assistindo, já pensaram em advogar fora no Brasil? Eu quero entender se a maioria das pessoas aqui sim já pensaram, ou nunca pensaram, ou também não sabem nem se dá e nunca nem cogitaram, não pensaram sobre isso. Só para eu entender, né, quão familiarizados com esse tema vocês estão. Deixa eu ver se eu tenho acesso ao chat também, mas acho que Já dá para visualizar que grande parte, sim, dos que estão se manifestando aqui. já Sim, mais pensaram, de então. 50% pensou. Olha só, Alguns legal. pensam ganhar em euro, dólar seria bom. Vamos falar, inclusive, sobre salários, que eu sei que é um tema que interessa bastante vocês. Legal, então é bom entender que a nossa audiência aqui realmente tem interesse no tema. Nosso cronograma de hoje seria eu realmente compartilhar minha trajetória, então explicar para vocês como foi o meu processo. Acho que isso é bem importante para vocês entenderem na prática, né, como funciona, não só a teoria, não só os caminhos, né, não só o que pode ser feito, mas o que serviu para mim, o que efetivamente deu certo para mim. O cenário, então, por que que hoje estamos num momento em que é realmente relevante você considerar a carreira internacional? Nisso, vamos partir para a prática para falar sobre média salarial, as áreas que mais contratam. Essa parte da área eu acho bem relevante também, porque vocês, dentro da graduação, estão tendo a oportunidade de aprender sobre várias áreas diferentes, e, inclusive, ter experiências profissionais diferentes também. Eu, por exemplo, durante a graduação, tive experiência em direito bancário, direito trabalhista, direito civil, direito de família. E você que tem já essa predisposição de tentar, né, tem o interesse da carreira jurídica, já entender dentro dessas possibilidades quais que vão realmente potencializar as chances de vocês de conseguir uma vaga internacional, de conseguir atuar aqui. Depois quero falar um pouco sobre os caminhos, então como é possível atuar sem a requalificação, então sem se preocupar com a revalidação de diploma, ou para quem deseja de fato essa requalificação e atuar como advogado, como pode ser feito hoje.
E o plano, né? Então, para aqueles que estiverem talvez mais próximos aí do final da graduação, eu acredito que a gente tem pessoas aí das mais variadas fases do curso de Direito. Para aqueles que estão mais próximos do término, como já pensar num possível plano de ação, né? Como que seriam os próximos passos para quem realmente deseja embarcar aí nesse sonho de carreira internacional. Vamos lá, então, para minha trajetória. Meu Deus, faz 10 anos que eu me formei e montando esses slides que eu me dei conta que fazem 10 anos já. 2016, terminei a minha graduação na Univale. 2017 foi praticamente o único ano inteiro que eu atuei como advogada. Desde que eu comecei na faculdade, eu já comecei estagiando, então eu sempre tive experiência na área jurídica, em escritórios, no fórum, né? Cheguei a ser assistente de juíza. Só para vocês entenderem, eu me formei ali no campus de São José e eu sou natural ali de Florianópolis, São José. Então, sempre trabalhei por aquela região. E aí, 2017, tendo me formado, eu atuei como advogada trabalhista. A gente tinha alguns casos cíveis, inclusive o nome do escritório é Westphal, de uma professora que dava aulas aí na Univale, infelizmente nos deixou muito cedo, mas tive a honra de trabalhar ao lado dela, e foi uma experiência muito importante para minha carreira, em diversos ângulos, assim, tive a oportunidade de fazer sustentação oral, de aprender realmente a criar teses, enfim, foi uma experiência que me marcou muito e foi realmente o meu único ano completo como advogada. Em 2018 já foi o ano então que eu decidi me mudar para a Irlanda. Esse já era um pensamento que me rodeava ali no momento que eu estava na faculdade, mas de fato para eu decidir vou para a Irlanda foi ali quando eu já estava atuando como advogada. Embora tivesse sido uma experiência muito significativa, eu tinha algum sentimento de que eu acho que antes de me enraizar aqui, antes de realmente me estabelecer no escritório, eu preciso ter uma experiência diferente, né? Esse foi o pensamento na época. Eu nunca tinha saído do Brasil. Em 2018, então me despertou esse desejo de ter uma experiência internacional. Inclusive, eu vejo que isso é o que acontece com muitos brasileiros que vêm para a Irlanda. Essa vontade de aprender inglês, vontade de ter uma experiência cultural, de viajar. Então, foi assim que eu vim, né, motivada a ter esse momento de intercâmbio. Só que ao chegar aqui, eu gostei muito, por mais que seja um país muito frio, é um país em que o povo é muito carismático, né? Eu me senti muito acolhida, eu vi muitas possibilidades, né? Eu falo um pouco melhor sobre por que Irlanda é mais para frente, numa perspectiva profissional, mas senti que morando na Irlanda eu tinha possibilidade de uma liberdade geográfica, por exemplo, que eu não tinha no Brasil. Comecei a ver, né, que a questão de oportunidades de trabalho realmente tinham muitas mais possibilidades do que eu tinha no Brasil naquele momento, então eu decidi ficar. Só que eu não sabia que era possível de fato atuar na área jurídica aqui. Não se tinha muitas informações, não se tinha um vídeo no YouTube explicando como que você pode ser advogado na Irlanda. Então foi meio que descobrir do zero, e eu lembro que na época era tudo mato, né? Como se costuma dizer, porque eu não sabia para onde correr, para quem perguntar. E aí eu comecei literalmente preparando um currículo em inglês. Na época, meu inglês também era péssimo. Eu cheguei assim, mal falando oi, tudo bem. Foi importante, no começo eu fiz um curso de inglês, inclusive, vim como intercambista, então passei por esse processo de aprender inglês. Mas realmente não sabia por onde começar. Então, transformei o meu currículo para inglês na época, comecei a encontrar pessoas no LinkedIn, que inclusive é uma ferramenta que eu vou falar mais para frente, que desde já é algo que é importante vocês se preocuparem se tem esse interesse de carreira internacional, porque é uma plataforma muito poderosa aqui na Europa. Então, comecei a ver pessoas que já trabalhavam na área no LinkedIn, e com essas informações fui adaptando o meu currículo. Eu comecei a distribuir currículo para Deus e o mundo aqui em Dublin. Então, batia na porta dos escritórios, deixava o meu currículo lá.
pesquisei no Google escritórios, né, perto da minha casa, comecei a entrar em contato por e-mail com esses escritórios, até que um escritório me respondeu, dizendo que sim, que eu poderia ir lá, poderia tomar um café com o dono do escritório e me apresentar, explicar um pouquinho, né, sobre o meu background e ver se teria possibilidade de eu começar a trabalhar lá. Essa primeira oportunidade na área jurídica em Dublin, ela foi em formato de work experience, que a gente chama aqui, que é uma espécie de estágio voluntário. E eu estava aberta a tudo, né? Naquele momento eu estava trabalhando em outras coisas, né? Inclusive vocês já devem ter ouvido falar que quando o brasileiro vem para cá, ele acaba trabalhando em outras áreas, hospitalidade. Na época eu trabalhei um pouquinho de babá, um pouquinho de assistente de café, um pouquinho de é, é, até, enfim, muitos trabalhos diferentes, assim, nem lembro de tudo que eu fiz, mas não posso reclamar que não demorou tanto assim também, né? Eu cheguei na Irlanda em setembro de 2018 e essa primeira oportunidade foi surgir logo lá no começo de 2019, janeiro ou fevereiro. E aí eu comecei voluntariamente nesse escritório, o que já é uma dica muito legal para quem está chegando em outro país, porque é uma via de mão dupla, eu gosto de dizer, né? Você não tem nenhuma experiência local, então você está numa posição de querer aprender, né? Eu queria ter o primeiro contato no âmbito ali de direito internacional. Então, eu estava lá como aprendiz, mas ao mesmo tempo eu não era inútil, né? Eu estava lá para contribuir também, para ajudar com o escritório, nem que seja mais administrativamente no começo. Então, foi muito legal essa experiência, foi a primeira oportunidade que eu tive, e eu gosto de falar para os meus mentorados que a primeira oportunidade é a mais difícil, mas uma vez que você consegue essa primeira oportunidade, parece que o teu currículo muda de cor, parece que chama muito mais atenção. Às vezes eu vejo o receio dos escritórios e das empresas de dar esse primeiro sim, essa primeira chance, mas uma vez que você tem, parece que as próximas se tornam muito mais fáceis. Tanto é que 2019 eu comecei nesse escritório, poucos meses depois eu já migrei para esse outro escritório que hoje eu sou sócia, né? Entrei na época como assistente jurídica. Então é assim, importante vocês saberem que, como a gente chega aqui e a nossa qualificação é brasileira, nós não podemos nos apresentar como advogados qualificados aqui, senão eles vão entender que a gente está buscando já atuar como advogado qualificado aqui. E não, a nossa qualificação é no Brasil, a jurisdição e o sistema que nós sabemos, temos experiência e somos qualificados para atuar é no Brasil. Então é muito comum que quando você chega aqui, você aplique para vagas que sejam um degrau ali abaixo, até para até acho relevante, né, você ter essa experiência um pouco mais elementar nesse começo, para você aprender de fato, depois pensar em qualificação. Então foi assim que eu comecei. Só que aí de 2019 para 2020 ali, comecei a gostar muito de trabalhar na área jurídica aqui. Já trabalhava na área de direito de imigração. E eu lembro que o meu chefe na época sentou e perguntou para mim o que que eu queria ser da vida aqui na Irlanda. Queria continuar sendo assistente ou eu queria de fato me tornar uma advogada, poder ter os meus próprios clientes, né, conduzir os meus próprios processos. E na época eu não sabia muito bem, eu entendi e descobri sozinha que era possível atuar na área jurídica, mas eu não tinha ideia de como eu poderia transferir a minha qualificação, né? A minha qualificação no Brasil para Irlanda e aí poder advogar aqui de fato. Foi quando eu descobri que na época existia um acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal. E eu vou falar um pouco melhor sobre isso num próximo slide, porque é relevante para vocês. Hoje esse acordo não existe mais, mas na época me possibilitou transferir a minha qualificação de Brasil para Portugal, através desse acordo de reciprocidade. E uma vez qualificada em Portugal, eu estava apta a prestar os exames de transferência aqui na Irlanda, né? Uma vez que você tinha já uma qualificação europeia, se tornava um pouco mais fácil, mas assim, fácil também não é uma palavra adequada nesse caso, porque eu ainda tive que me submeter aos exames aqui, tive que estudar a legislação irlandesa, né? E é um direito muito diferente do nosso, então teve toda uma preparação. Mas, enfim, essa via Portugal encurtou um pouco o caminho, né? E aí, 2021,
foi quando comecei a estudar para as provas efetivamente, e aí fui admitida no hall de Solicitors. Eu vou explicar para vocês o que significa Solicitors. E aí, 2023, veio o convite para me tornar sócia do escritório. Consegui fazer uma transferência também de qualificação da Irlanda para a Inglaterra e País de Gales, porque a Irlanda e a Inglaterra têm um acordo similar ao que Brasil e Portugal tinham no passado também. E hoje, além de sócia professora, sou mentora. Então, assim, foram 10 anos, só que podem ver que cada ano teve um acontecimento, praticamente, né? Então, foram anos muito intensos, bastante coisa aconteceu. Eu vejo que foi muito rápido, na verdade, né? Parece bastante tempo, mas foi tudo muito rápido, porque foi tudo acontecendo e compartilhando, assim, com os meus colegas, quando a gente troca alguma figurinha, né? Pessoas que também trabalham na área jurídica aqui, todo mundo tem essa mesma perspectiva, que as coisas aqui são muito intensas. Então, parece que tudo acontece. Eu gosto de falar das conquistas e de tudo o que aconteceu de maravilhoso, mas eu acho super importante ser transparente em relação às barreiras também, né? Vocês entenderem que não é um mar de rosas, não é tão simples assim, né? Não fiz, apliquei para fazer as provas, passei nas provas, fui admitida, fui sócia, tudo caiu no meu colo. Não, né? Tendo essa experiência ali nos últimos 8, 7 anos trabalhando com imigrantes e trabalhando com colegas da área jurídica, eu pude ver que tem alguns desafios em comum, né? Que todo mundo fala, todo mundo se identifica. O primeiro deles, sem dúvida, é a questão da insegurança e da famosa síndrome do impostor. Então, no começo, assim, principalmente para quem tem dificuldade na língua, para quem já tem essa insegurança como característica, né, do novo, da mudança, eu acho que isso é muito eminente, né? Eu lembro que quando eu consegui a minha primeira oportunidade, eu voltava para casa achando que, poxa, não tenho capacidade para isso que eu estou fazendo, eu acho que não era para estar aqui, não mereço, né? Porque no começo é tudo muito difícil, realmente, né? Eu sentia que às vezes o advogado me passava instruções, eu não entendia, eu fugia de atender telefone, porque para quem sabe falar inglês ou para quem está aprendendo a falar inglês, parece que telefone é outra língua, não é inglês. Eles estão falando árabe, estão falando uma outra coisa que é muito difícil de entender. E, assim, no começo eu trabalhava no escritório de um paquistanês, então era um inglês assim carregado de sotaque. Eu sei que assim, eu ia para casa com um sentimento de que, meu Deus, não quero voltar amanhã. Mas claro, tem que ter uma resiliência, uma perseverança, tem que ter um objetivo muito claro que não vai te fazer desistir, né? Eu acho que é a questão da motivação, né? O motivo mais ação. Eu tinha o motivo, eu queria aquilo, eu queria trabalhar na minha área, eu sabia que direito era a minha vida, né? Eu descobri vindo para outro país que eu não queria abandonar o direito, então isso era a minha motivação que me fazia agir, que me fazia todos os dias voltar para o escritório e continuar naquele desafio. E a gente percebe que o desafio, embora ele continue lá e novos desafios apareçam, vai se tornando um pouco mais fácil, né? A gente vai se adaptando. Hoje eu olho para trás e eu vejo que eu ficava nervosa por coisas bobas, por coisas muito simples. Essa questão da insegurança, da síndrome do impostor. Hoje eu vejo, tendo vários amigos irlandeses, que eles nos enxergam de uma forma que a gente mesmo não se enxerga aqui no exterior, porque a gente tá o tempo todo assim se sabotando, se diminuindo, às vezes tendo vergonha de falar, tendo vergonha de onde a gente tá. E eles enxergam a gente como corajosos, né? Poxa, a gente está se desafiando a trabalhar na nossa área numa segunda língua. A gente sabe português e a gente está trabalhando em inglês. Poxa, essa pessoa já é qualificada como advogado lá. São 5 anos de faculdade. E o processo no Brasil é mais difícil do que o processo daqui. Então, assim, eu vejo, claro, cada um tem a sua experiência, mas eu vejo uma admiração muito grande dos estrangeiros quando a gente, né, coloca a nossa cara a tapa e realmente se arrisca. Né? Então, só para encorajar vocês que sim, existe essa insegurança, existe essa síndrome vira-lata, só que é algo que está muito mais na nossa mente do que o que realmente é. A língua, eu acho que se você já tem a possibilidade de
saí do Brasil com um avanço ali no inglês, e eu falo inglês para qualquer país, tá? Não só para países da língua inglesa, que é o caso da Irlanda. Se você quer atuar em Portugal, muita gente tem esse pensamento de que, vou para Portugal porque fala português também. Mas se você tem uma ambição de crescer, de evoluir na sua profissão, o inglês ele vai aparecer, né? A gente, aqui na Europa, a gente tem muitas empresas multinacionais, você tem que lidar com contratos internacionais, legislação europeia, então tudo é muito globalizado, eu vejo, né? Então, se você tem um alvo ali a longo prazo, né? Se almeja uma vaga bacana num escritório, numa empresa internacional, eu acho que o inglês é indispensável, e quanto mais você tiver isso trabalhado antes de vir, melhor. Né? Eu não vim com inglês e eu vejo hoje o quanto isso atrasou os meus planos, porque eu tive que aprender aqui, tive que aprender na prática. A questão do status imigratório, eu acho também bem importante posicionar como uma barreira, mas ao mesmo tempo não acho que seja também um empecilho de você conseguir ter uma carreira internacional, porque tem formas de você se planejar, né? O tal do planejamento imigratório, eu acho que faz todo sentido quando você está planejando vir para cá. Então, se você já tem a possibilidade de ter uma cidadania europeia, que é algo que muita gente não explora ou deixa para explorar muito tarde, é perfeito, né? Porque ter uma cidadania europeia aqui na Europa te dá a possibilidade de residir, trabalhar, trazer família, né? Ter plenos direitos de um cidadão propriamente. Então, esse seria o melhor cenário, mas a gente sabe que muitas pessoas não têm essa possibilidade de cidadania e têm que percorrer outras vias para conseguir se regularizar e poder residir e estudar. A Irlanda é muito boa nesse sentido, porque oferece muitas opções, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas tem possibilidade de visto de estudante, visto de trabalho. Às vezes você não tem cidadania, mas o seu parceiro, sua parceira tem cidadania, então tem os vistos familiares. É algo que tem que estar nos teus planos, né? Sem dúvida, assim, junto com planejamento financeiro, que eu acho que é algo que as pessoas se preocupam muito, né? Quando mudam de país. Tenho que me planejar financeiramente, tenho que ir com esse tanto de dinheiro para poder me sustentar ali no começo sem trabalhar, enfim. O planejamento imigratório é tão importante quanto. Porque eu vejo, né, trabalhando nessa área, o quanto as pessoas vêm sem informação. Chega aqui como turista e acha que vai conseguir se regularizar, acha que vai conseguir um trabalho como turista, e não é bem assim, né? Politicamente falando, eu vejo que a gente está num momento em que os países estão um pouco mais rígidos, estão se fechando mais. Então, quanto mais planejamento você tiver, né, menos surpresas você terá. Recomeçar de baixo, eu acho que tem muita gente com essa crise, né? Eu vejo muito isso. Poxa, eu me formei, né? Já estava trabalhando como advogada no Brasil, tô vindo para cá às vezes para trabalhar de faxineira, por exemplo, né? Ou consegui o primeiro trabalho no escritório, mas estou trabalhando de recepcionista, estou trabalhando de secretária. Então, eu sei o quanto pode parecer difícil para muita gente, mas é entender que esse recomeço é recompensador, né? Precisa existir ali uma paciência por parte do imigrante de entender que é um país novo, né? É um lugar em que você está recomeçando. Embora eu não gosto muito dessa expressão de recomeçar do zero, porque eu não acho que é do zero. Pela minha experiência, eu vejo que sim, o nosso currículo no Brasil tem valor, e foi isso, por exemplo, que me possibilitou conseguir a minha primeira vaga internacional, é ter esse senso de que talvez vai ser necessário, né, aceitar vagas que são um pouco mais baixas do que a vaga que você ocupava no Brasil. Rede de contatos, isso é algo que eu também não tinha quando cheguei, então não conhecia nenhum advogado que já estava aqui, não conhecia ninguém que já atuava na área aqui.
e a gente enxerga que depois que estamos no país, que estamos na cidade, o networking é extremamente importante. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp de mais de 300 advogados brasileiros na Irlanda, e esse grupo de WhatsApp, assim, é muito valioso, porque lá a gente não só troca informações, mas troca indicações de vagas, cursos, dicas. Então, daquele grupo já fiz amigos, já fiz contatos, já fiz parcerias. É preciso ser visto, né, para ser lembrado, né, aquele ditado. Aqui mais do que qualquer outro lugar, porque eu vejo muito isso na Irlanda, principalmente, que a comunidade brasileira se ajuda bastante. Então, eu não tenho problema nenhum de compartilhar o meu conhecimento e de compartilhar, né, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, todos os meus erros, compartilhar com as pessoas para que possa ser um pouquinho mais fácil quando elas passarem pela mesma coisa que eu passei. Então, é super importante estar aberto e é algo que já dá para começar a ver estando no Brasil. Ah, vou começar a fazer parte desse grupo no Facebook que fala sobre atuação na Irlanda, vou começar a fazer parte desse grupo de WhatsApp. Até pouco tempo a gente tinha uma aba aqui na Irlanda, que é a Associação Brasileira de Advogados, é uma associação aí de Brasília, que tem várias diretorias aí ao redor do Brasil e começou a ter diretorias aqui na Europa. Inclusive, em 2024, a gente fez um congresso internacional de advogados brasileiros na Irlanda através da aba. Então, assim, foi uma grande oportunidade de fazer contatos. E por último, a questão do outro sistema jurídico, né? Esse é um mito que eu vejo muitas pessoas terem esse tabu de que, poxa, é um outro sistema, então certamente não vou conseguir atuar, porque não foi o sistema que eu me formei. E não, a gente vai ver assim que o sistema jurídico em si, pelo literal, é diferente, mas nada que você não possa aprender, nada que vai te impedir de conseguir uma oportunidade. Aqui eles valorizam muito a questão da experiência e a questão do que a gente chama de soft skills, né? Que não são aquelas habilidades técnicas, habilidades que você adquire em curso, mas são habilidades de perfil. Né? Então, se você é uma pessoa atenciosa, pontual, flexível, né, que é boa de trabalhar em time. Eu vejo que os irlandeses valorizam muito mais essas coisas, que são mais difíceis de você aprender, porque é algo inerente da personalidade do indivíduo, do que a pessoa não ter um conhecimento específico daquela lei, daquele nicho, né, daquela área, que são coisas que você vai conseguir aprender no dia a dia. É importante dizer que quando a gente fala sobre carreira internacional, não necessariamente é você migrar, né? É totalmente possível você ter uma experiência internacional sem sair do Brasil, né? Hoje a gente sabe que ficar no Brasil é, pode sim te possibilitar do Brasil você ter um escritório que lida com contratos internacionais, compliance, privacidade e proteção de dados de clientes que estão aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália. Então, é sim possível. Inclusive, na mentoria, a gente teve uma pessoa que tem um escritório, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que faz a área de direito tributário internacional. Então, lida com questões que envolvem o tributário do cliente no estrangeiro e o cliente que está no Brasil, né? Então, é completamente possível e eu acho que essa também é uma possibilidade de se abrir portas. A gente tem o Maurício também, um outro mentorado, que ele tinha um escritório no Rio de Janeiro e aí começou com uma filial na Alemanha, por exemplo. Então, você pode começar no Brasil e expandir para outros lugares. Ou também é possível que você trabalhe numa empresa multinacional no Brasil que vai te fazer ter contato com demandas em outros países também, né? Então, ainda mais depois da pandemia, eu tenho visto na Irlanda que o trabalho remoto, por exemplo, permaneceu. Eu não sei exatamente se no Brasil continuou assim da mesma forma, mas eu sei que a Irlanda introduziu o trabalho remoto e muitas empresas continuaram. Então, tem gente, inclusive, trabalhando de empresas que tem filial no Brasil, tem filial aqui na Europa, vão para o Brasil e tem essa mobilidade, né? Podem trabalhar para a mesma empresa, estando no Brasil, estando na Europa.
Ou terceiro lugar, que daí de fato seria atuar fora, que é o meu caso, né? Que é o caso que talvez exige mais esforço inicialmente, que talvez seja um pouco mais longo, mas só queria também deixar claro para vocês que não é isso ou nada, tem a possibilidade de permanecer no Brasil. Por que Europa, né? Por que escolher atuar aqui? Por que Irlanda especificamente, né? É um bom lugar para você se pensar sobre carreira internacional. Aqui na Irlanda eu vejo que tem uma escassez muito grande de talento qualificado. Eu fui a primeira advogada brasileira a me qualificar como advogada na Irlanda. Isso foi em 2021. De lá para cá, tiveram outros colegas, mas assim, dá para contar nos dedos também os colegas que qualificaram, não foram tantos assim, sendo que em muitas áreas não existe nenhum colega que atua, né? E aqui a nossa comunidade está cada vez maior. O último censo deu 100 mil brasileiros na Irlanda, e é um país pequeno, né? Então, é uma necessidade muito grande de assistência jurídica em áreas que simplesmente não tem profissional. Então, você hoje que tem interesse de vir para a Irlanda atuar na área de direito criminal, você não vai ter concorrente, porque não existe profissional que atue nessa área, né? E a gente teve um caso, vou até comentar um pouco depois, um caso que teve repercussão aí recentemente, que a gente precisava de um advogado criminalista, não tinha nenhum brasileiro para trabalhar. Não só brasileiro que é advogado de fato, mas nenhum brasileiro trabalhando na área de direito criminal. Então, assim, é evidente que precisa, né? Existe demanda e não tem qualificados suficientes para isso. A Irlanda também é conhecida como hub europeu, então a gente tem muitas empresas de tecnologia aqui, muitas multinacionais, a gente tem Facebook, tem Google, tem Airbnb, muitas empresas que vocês conhecem têm sede aqui na Irlanda, um pouco por questões fiscais. E essas empresas contratam muito, inclusive, pessoas que falam português, justamente por lidar com clientes brasileiros. Então, existe muita vaga nesse grupo de advogados que a gente tem no WhatsApp. Nós temos muitos colegas que começaram a trabalhar no Facebook, por exemplo, sem exigir a qualificação, porque são colegas que trabalham, por exemplo, na área de contratos, na área de compliance, proteção à privacidade de dados. Então, são áreas que não exigem necessariamente que você seja advogado, porque você atua num cargo mais de analista, um cargo mais administrativo. É direito, você não vai estar atuando, mas são possibilidades, né? Big Techs aqui, tecnologia, farmacêutica. Aqui na Irlanda a gente tem grandes farmacêuticas também, com setores jurídicos bem grandes, então oportunidades tem. As condições de trabalho, de novo, assim, cada um tem a sua experiência, mas eu enxergo de forma geral que as condições de trabalho são muito boas. Aqui existe muito a valorização do life balance. A gente vindo de uma cultura brasileira de que não tem hora para responder cliente, não tem hora para trabalhar. Chega aqui, meu chefe 5 horas da tarde, manda eu desligar as notificações, e sair do escritório para aproveitar o sol, isso foi um impacto bem grande para mim, mas positivo, né? Então, existe muito a gente ter uma vida fora do trabalho. Inclusive, eu vejo nas próprias entrevistas que existe até um interesse dos escritórios e das empresas perguntar, se você tem um hobby, o que que você faz, né, fora do trabalho. Um ponto interessante, assim, quando eu fui contratada para esse escritório que hoje eu trabalho, ele me perguntou se eu tinha filhos. E eu fiquei com medo. Eu não tenho filhos, mas eu fiquei com medo dessa pergunta. Não sei nem se ele poderia ter feito essa pergunta, mas no sentido de que, poxa, se eu tiver filhos, talvez vai ser um ponto desfavorável, talvez ele não vai me contratar, porque, né? E eu falei, não, não, e nem pretendo. E ele falou assim, mas o que que tem ter filhos? Eu tenho 2 filhos, e é algo muito bom, algo muito maravilhoso. Então, assim, eu enxergo que é muito diferente, assim, esse tratamento, a questão de você pedir um dia de folga ou você ficar doente. Às vezes eu vejo que no Brasil existe, né, aquela cara feia quando você fica doente, você não pode ficar doente. E aqui na Irlanda eu vejo que eles, né, têm um olhar diferente para a vida pessoal e a vida do trabalho. E um reconhecimento profissional também, já linkando com a questão dos salários, né? Todo esse processo que eu contei para vocês que eu fiz, as provas, qualificação em Portugal, qualificação na Irlanda, tudo isso foi pago pelo escritório que eu trabalhava.
E eu vejo que isso é um costume muito comum, tanto dos escritórios quanto das empresas. Essa valorização de quem já está dentro trabalhando para você. Eles querem que você cresça, que você tenha um progresso, que você se qualifique, que você estude. Então, é muito comum, se você se interessar em fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado, né, de você querer buscar uma qualificação, o próprio escritório, o próprio empregador, fazer esse investimento, né? E a questão salarial, eu também vejo essa diferença, né? Esse reconhecimento financeiro um pouco mais rápido do que no Brasil. E assim, o pessoal falando ali no chat, né? Quero ganhar em dólar, quero ganhar em euro. Existe sim um poder de compra aí elevado. Se a gente converter ali, a brincadeira fica até chata. Mas é importante falar porque sim, é um aspecto que conta muito. Hoje eu penso que se eu voltar para o Brasil, é, é uma diferença grande, né? Da última vez que eu, que eu trabalhei como advogado no Brasil, claro, né? Foram 10 anos atrás, 9 anos atrás. Mas eu lembro que no estágio eu ganhava R$ 1.000. E, bom, a gente sabe, né? Eu não preciso entrar nesse mérito, como tá alto, né? O custo de se viver no Brasil, e às vezes o salário não acompanha, e eu vejo que cada vez mais o advogado, né, tá passando por um processo, né, não sei se ainda se usa essa palavra, mas na minha época se falava prostituição da profissão, em que a gente vê advogado, né, querendo ser pago R$ 50 para fazer uma audiência. Então, assim, coisas que tá tendo que fazer para poder sobreviver, para poder só pagar as contas. E quando a gente vem para cá, a gente enxerga que é uma realidade um pouco diferente, né? A gente tem a possibilidade não só de pagar as contas, mas poder viajar no final de semana para um outro país, né? Poder ter lazer, poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para a família. Então, esses são pontos bem positivos aqui da Irlanda. Para vocês terem uma ideia, assim, de valores, né? Eu estava pesquisando os valores atualizados agora de agosto de 2026. O solicitor, que é o advogado aqui na Irlanda, nos 3 primeiros anos Opa, passei aqui. Não, para frente. Nos 3 primeiros anos que a gente chama que é o newly qualified, acabou de se qualificar, a média salarial é de 65 mil a 90 mil euros anuais, tá? Aqui eles calculam o salário de forma anual. Isso, vou fazer um cálculo rápido por mês, não saberia dizer, porque aqui realmente os contratos são todos anuais, mas eu sei que no Brasil os salários são mensais. Mas vamos aqui o mais baixo. 65 mil dividido por 12. Daria 5.400. 5.400 euros não é a mesma coisa que 5.400 reais, né? A gente vai no mercado, uma compra semanal, a gente gasta alto aí uns 100 euros, né? Para passar a semana. Então, talvez um mercado mensal aqui daria uns 300, 400 euros. Compara no Brasil, a pessoa que ganha 5.000 reais, não sei se ela vai ter a possibilidade de fazer um mercado por R$ 400 no mês, né? São comparações aí que depois vocês façam a matemática, mas eu só queria chamar a atenção para vocês que realmente, mesmo que o custo de vida também seja alto, né? Não vou mentir que é barato morar aqui, é barato o custo de vida, porque não é. A Irlanda, inclusive, tem uma questão imobiliária que desde que eu me mudei para cá, ela persiste, né? A dificuldade de achar acomodação, a dificuldade de achar casa, mas ainda assim a conta fecha e sobra, né? Vocês veem ali que a partir dos 3 anos a média já aumenta de novo, mais de 5 anos aumenta de novo. Isso para o advogado. Quando a gente está falando de paralegal ou legal executive, que daí é quando você não tem a qualificação ainda, os salários são um pouco menores. Isso é uma média, tá, gente? É claro que é muito relativo, depende do tamanho do escritório, depende do tamanho da empresa, mas é só para vocês terem uma referência. Em relação às áreas que mais contratam, tá? Isso eu acho bem relevante, porque, como eu falei, são coisas que vocês já podem considerar e colocar na balança aí do Brasil, né? Se vocês vão optar por fazer um estágio e tem esse interesse internacional, talvez já considerar, poxa, essa área eu acho que tendo no meu currículo uma experiência profissional vai ser bem interessante para quando eu estiver procurando vaga no exterior. É, Imigração é a primeira delas. Eu sei que imigração é um pouco mais
complicado, eu acho, de se ter uma experiência no Brasil. Não era algo muito comum, por exemplo, na minha época. Eu não via escritório atuando em direito de imigração especificamente. Mas é importante vocês saberem que é uma área que a gente se destaca muito. Primeiro, porque normalmente não é uma área privativa de advogado. Isso significa que você, apenas com a qualificação e experiência no Brasil, pode atuar na área imigratória como consultor, por exemplo. Inclusive, tem muitos colegas fazendo carreira dessa forma, abrindo empresa de consultoria imigratória, né? Fazendo assistência para os vistos, para a cidadania. Então, é uma possibilidade. E não só abrindo seu próprio negócio, mas buscando uma oportunidade em um outro escritório ou empresa, só o fato de você falar português já é um diferencial. Lembrem o que eu falei, na Irlanda, no último censo, 100 mil brasileiros. Pensa quantas pessoas estão precisando de alguém que fale português para poder entender o caso delas, enfim. É todo dia, assim, no meu escritório, chegando e-mails em inglês, mas pedindo, quero uma assistência de um falante da língua portuguesa. Então, isso já é algo que vende muito peixe de vocês numa entrevista. Proteção, privacidade de dados, então, assim, ainda é uma área muito recente, junto com tecnologia e inteligência artificial. Ambas, eu ainda acho que são temas e tópicos muito recentes. Então, ainda que você comece a se especializar e comece a atuar na área agora, não existe ninguém que tem, que nem eu falei, ninguém tem 20 anos de experiência nessa área, porque a gente não tem 20 anos de IA, né, iminente aí. Então, se você começa agora, você não sai tão atrás de pessoas que começaram a atuar há pouco tempo, né? Então, são áreas bem interessantes de você se especializar e são áreas que eu gosto de dizer serem globais, né? São áreas que vai sempre precisar em qualquer lugar do mundo e nas grandes empresas principalmente. Compliance, né? Eu sei que compliance é uma palavra bem abrangente, né? A gente fala compliance, mas tem compliance de várias coisas. Só que eu realmente vejo que na empresa tem time de compliance, time de contratos. Nas multinacionais aqui na Irlanda, por exemplo, muitos brasileiros trabalhando nessa área. Então, não sei se vocês gostam aí de direito contratual, mas é uma área super coringa para você poder trabalhar principalmente no âmbito corporativo. Life Sciences, que eu boto por último ali, porque também as farmacêuticas, eu tenho a minha colega que a gente tem a mentoria do passaporte jurídico, ela focou a carreira dela em farmacêutica. Ela nunca mais ficou desempregada, assim, ela só consegue empregos para cima, sempre evoluindo, sempre posições mais altas, sempre salários mais altos, porque é uma área que paga muito bem, né? É um tipo de business que paga muito bem e que também existe essa demanda, tem essa escassez de profissionais que sejam experientes nessa área específica. Falando um pouquinho então da prática, né, gente? A diferenciação então dos sistemas. Existe sim, de fato, o Common Law e o Civil Law. A gente aprende o Civil Law no Brasil e aqui a gente lida com um sistema diferente, que é o Common Law, baseado em jurisprudência, não só aqui na Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Então, alguns países da Europa são Common Law, outros são Civil Law. Mas então aqui na Irlanda eu tive bastante né, essa distinção na prática dos dois sistemas. Não é uma distinção só teórica, é algo que a gente vê no nosso dia a dia também. Essa questão de ser baseado em jurisprudência. Quando eu estava estudando para os exames de transferência aqui, eu tive que decorar nomes de casos e os anos dos casos e o que foi decidido naquele caso, porque era a jurisprudência de 1983 que ainda regia aquele tópico, aquela matéria específica. Então, aí que eu percebi, nossa, que saudade do Vademecum que a gente podia levar para a OAB e se basear em código, era muito mais fácil, né? Ter acesso ali aos códigos e artigos do que você decorar precedente, decorar jurisprudência. Então, as decisões aqui que são fonte imediata do direito, né? Precedente é vinculante e você pesquisa casos. Então, sempre que eu estou fazendo uma peça jurídica, tem legislação, né, gente? Tem diretiva, que a gente chama, tem as políticas, então existe lei também, tem a Constituição, só que
sempre que você está produzindo uma peça jurídica, o normal é você justificar ali, argumentar, fundamentar o teu caso de acordo com os precedentes relevantes para aquele tópico específico. Enquanto que o civil law a gente sabe que é, né, positivismo, processo legislativo, ordenamento regrado pela norma jurídica, né, decisões sem efeito vinculante, a gente usa o código para tudo, salve o vade-mecum. Até algo que eu estava comentando com a Bárbara, né? Antes da gente entrar na ligação, ela viu uma reportagem nossa no Fantástico sobre esse caso que foi super relevante. É um caso que ainda está acontecendo, na verdade, né? É, inclusive, né, se tiverem oportunidade de depois pesquisar, eu coloquei aqui para vocês para ilustrar por que que essa diferença importa de sistemas, né? Porque a gente tem casos que misturam, né, o direito brasileiro com o direito internacional. Esse caso, por exemplo, se trata de subtração internacional de crianças, né? É um caso que teve uma sentença brasileira favorável à mãe, que precisa ser reconhecida pela justiça irlandesa. Então a gente está lutando, né, através de um processo de reconhecimento de decisão estrangeira aqui na Corte Superior da Irlanda, para que realmente se tenha efeito e possa ser executada essa decisão aqui em território irlandês. Nesse caso específico, o tratado relevante é a Convenção de Haia, né? Tanto o Brasil quanto a Irlanda são signatárias da convenção, mas mesmo assim não existe uma execução imediata. Mesmo que a decisão brasileira tenha indicado que necessitaria de uma cooperação internacional e de que poderia, né, ser solicitado quaisquer meios e mecanismos possíveis para poder cumprir essa decisão, ainda assim a gente tem que passar por um processo, porque a Irlanda entende que mesmo tendo essa decisão no Brasil, a gente precisa entender se essa decisão é legítima aqui, se essa decisão não viola nenhum ordenamento jurídico da Irlanda, se foi respeitado todo o processo legal, direito de ampla defesa. Então, vejam que se fosse se ambos os países fossem civil law, por exemplo, talvez o processo seria um pouco mais simples, né? Mas estamos aí nessa luta. Hoje, inclusive, a gente teve uma audiência, né, aí no Brasil, inclusive foi hoje exatamente, foi 7h30 aqui do horário da Irlanda, para a gente tentar, né, quanto antes encontrar uma resolução para esse caso que já tem se arrastado por muitos anos. O que eu queria falar para vocês também, já estamos quase na meia-noite aqui, então consciente aí do tempo. Aqui na Irlanda e no Reino Unido a gente tem uma diferenciação de categoria de advogado, né? Mas a nível de conhecimento e curiosidade para vocês de que existe essa diferença de nomenclatura. Então, às vezes vocês ouviram ali na minha qualificação, ou se vocês começarem a pesquisar sobre Irlanda e Reino Unido e virem esse termo, solicitor e barrister, são terminologias diferentes mesmo para advogado. Então, o solicitor, que é hoje a minha ocupação aqui na Irlanda, é o profissional que vai orientar e representar o cliente. Ele pega instruções, então eu atendo o cliente no meu escritório, eu ouço o caso dele, né? Eu preparo o caso dele, eu oriento ele, eu atuo em instâncias inferiores, né? Primeiro grau aqui. Enquanto que o barrister ou o counsel, né, que eles chamam, é o profissional que vai atuar nos tribunais. Então, tem essa diferenciação. Falei para vocês que quando eu advogava com direito trabalhista no Brasil, eu fazia sustentação oral. No Brasil, o advogado faz tudo. Aqui, não. A partir do momento que a gente tem que judicializar e lidar com as cortes, a gente trabalha em parceria com o barrister. Então, é ele que vai efetivamente estar perante ao juiz quando precisar defender um caso. E a nível de curiosidade, muitos barristers usam aquela peruca que às vezes a gente vê em filme, né? Aquela peruca branca, né? Aquela toga no tribunal. Inclusive, os processos de qualificação são diferentes, né? Então, os órgãos que regulam as profissões são diferentes, né? Então, eu estou vinculada à Law Society, enquanto que o barrister, ele está vinculado ao King's Inn. Então, são órgãos e profissões e finalidades diferentes. Aqui na Irlanda,
dos brasileiros que se qualificaram como advogado, uma apenas é barrister, o restante é solícito. As possibilidades de trabalho e mercado são muito maiores para solícito do que para barrister. Barrister eu vejo que é um trabalho muito intelectual mesmo, né? O barrister ele tem que estar sempre atualizado na jurisprudência mais recente, nos precedentes, mas ele fica muito sujeito ao solicitor passar trabalho para ele. Então é muito difícil você encontrar um barrister sendo instruído direto por um cliente, por uma pessoa física. Normalmente o solicitor é contratado pelo cliente e aí o solicitor que contrata o barrister. Então existe ali algumas barreiras de contratação para o barrister. Para vocês terem então uma ideia também a nível de referência, como que funciona a hierarquia das cortes aqui na Irlanda, né? A gente tem a District Court, que são os casos cíveis até 15 mil euros, né? São aqueles claims, aquelas pequenas causas, né? Processos de trânsito, por exemplo. Aí do District Court a gente vai para o Secret Court, que daí seria um valor da causa mais elevado, casos de família. Aí nós vamos para High Court, que daí é quando a gente já começa a tratar de matérias que tenham uma relevância maior, né? Casos que envolvem ali uma questão constitucional, os casos de imigração, por exemplo, a jurisdição adequada para julgar é direto à High Court, porque eles entendem que é uma matéria de mais relevância para o Estado, enfim. E aí as decisões da High Court podem ser né, apeladas e o juízo competente para julgar essas decisões é o Court of Appeal, que fica acima, e a gente tem a Supreme Court, que é como se fosse o nosso STF. Aqui, acho que um slide super importante para quem está no começo, né? Quero atuar na área jurídica internacionalmente, mas ainda não tenho certeza se eu vou querer advogar, se eu vou querer uma carreira a longo prazo. Quero ter a experiência, né? Quero ter esse primeiro contato. Sim, é possível, e eu dou aqui alguns exemplos de possibilidades de cargo que você pode atuar só com a sua bagagem no Brasil sem ter que passar por um processo de requalificação e revalidação de diploma. Cargos comuns para isso, né? Legal Executive, Legal Assistant, eu já fui ambos, né, antes de me qualificar. Paralegal é uma terminologia mais americanizada e a gente vai ver mais em empresas maiores, mas tem também analista de contrato, gerente de contrato, galera que trabalha em compliance, galera que trabalha em DPO. Então, eu não gosto muito que a pessoa fique focada no título do trabalho, porque o título ele é muito relativo, né? Pode ter secretária jurídica que vai fazer mais do que a assistente, que talvez vai fazer menos do que o legal executive. Então, na prática, se vocês tiverem curiosidade e interesse, vale a pena abrir ali no LinkedIn, vagas jurídicas em Dublin. E aí vocês verem, por exemplo, o que um legal executive faz, né? Rascunhar peças jurídicas, dar suporte para o advogado em audiência, em atendimento com cliente. É interessante ele dar uma olhada a nível de curiosidade o que faz cada cargo, mas com essa observação em mente de que não necessariamente aquele título vai ser sempre o mesmo, né, em todos os casos. Aqui um tópico importante só para situar vocês, né? Então, antes existia aquele acordo de reciprocidade que dizia que tanto o brasileiro podia se qualificar através de uma simples transferência administrativa e conseguir um registro na OA, que é a Ordem de Advogados de Portugal, e vice-versa. Os portugueses podiam também fazer esse registro. Alguns anos atrás, achei até que tinha colocado o ano aqui, mas eu acho que foi 2022 ou 2023, esse acordo foi cessado, ou seja, não é mais possível fazer essa simples transferência, só que ainda é possível se qualificar em Portugal com alguns requisitos ali, né? Então, ou você vai ter que fazer a graduação, ou fazer um mestrado, ou ter que passar pela equivalência de diploma, né? Fazer uma inscrição ali mais similar ao que um português precisa fazer.
facilitava muito esse acordo de reciprocidade, porque era mais facilitado o acesso do advogado brasileiro a ter uma qualificação na Europa. E uma vez que você tinha uma qualificação na Europa, ficava também muito melhor de você se qualificar em qualquer país da Europa, né? Então, assim, claro que para atuar na Irlanda, minha qualificação em Portugal não foi o suficiente, eu precisei fazer provas aqui. Mas se eu não tivesse a qualificação de Portugal, eu nem conseguiria fazer as provas, né? Eu teria que fazer todo o processo como um irlandês faz, né? Teria que fazer o curso, enfim. É, daí, só para vocês entenderem, na Irlanda, quais seriam os caminhos, né? Hoje, sem Portugal na jogada, para você se qualificar. Você veio para cá, gostou do país, né? É bom que vocês gostem de frio, de chuva, porque aqui é bastante frio, bastante chuvoso, mas vamos que vocês se adaptem, gostem, né, da Irlanda e realmente decidam, não, quero ficar, e não só quero ficar, quero advogar, quero seguir o mesmo caminho que a Thaís seguiu, né? Você tem o caminho de fazer realmente o curso de Direito na Irlanda, ou um exame preliminar que vai te isentar ali de fazer essa graduação. É possível, é uma espécie de vestibular. E aí, uma vez que você faz essa graduação ou esse vestibular, você já pode fazer uma prova que a gente chama de F1s, que é uma prova, eles dividem aqui prova de direito material com direito processual. Então, uma vez que você passa nas provas de direito material, que são esses F1s, você vai para a parte mais processual, mais prática. É até similar, talvez, ao nosso núcleo de prática jurídica, mas mais prolongado, digamos assim, porque tanto você tem que estudar, quanto você tem que ter um contrato de traineeship, né? Você precisa ser trainee num escritório ou numa empresa por um período mínimo ali de 2 anos. Então, essa seria a primeira opção. A segunda opção é se não é o caso de nenhum de vocês, porque, né, todos estão ainda na graduação. Mas por acaso algum de vocês, algum momento, conseguir uma qualificação em algum outro país da Europa, por exemplo, vamos que vocês decidam ir para Portugal primeiro, depois querem migrar para a Irlanda. Tem essa facilitação de você poder atuar como foreign lawyer, que seria advogado estrangeiro. Tem algumas limitações, né? Você, como foreign lawyer, não vai ter plenos direitos ali como um solicitor, como alguém advogado aqui. Mas passando um tempo como advogado estrangeiro também, depois você consegue se transferir e se tornar um solicitor aqui. E por último, esse terceiro aí é o QLTT, que é o caminho que eu fiz, né? Então você, sendo já qualificado em outro país, consegue fazer as provas direto e aí se qualificar aqui. Eu quero colocar aqui uma alternativa, né? Por exemplo, as pessoas que não conseguiram, né, se beneficiar do Acordo de Portugal e têm um interesse na Irlanda. Hoje, qual que é a via mais rápida sem ser esses três caminhos? Não quero fazer uma graduação aqui, não quero passar por todo o processo, não tenho nenhuma outra qualificação em outro país, então também não tenho direito de fazer os exames de transferência. Tá, e aí, qual que é a alternativa mais apropriada, mais rápida, talvez, para eu ter acesso a essa atuação na Irlanda? Reino Unido. Por quê? Reino Unido aceita a nossa qualificação brasileira para você, por exemplo, fazer as provas direto, que foi como eu fiz na Irlanda com a minha qualificação portuguesa, por exemplo. Então, no Reino Unido, a nossa qualificação, nossa graduação no Brasil é considerada. Você consegue fazer esse exame que é o SQE, que é praticamente uma OAB, né? O direito do Reino Unido e o direito irlandês são bem similares. E uma vez que você passa nesses exames, você consegue se qualificar lá e aí transfere a qualificação do Reino Unido para a Irlanda. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu me qualifiquei na Irlanda primeiro e depois me qualifiquei no Reino Unido. Então, existe essa possibilidade. É importante aqui, gente, a questão do visto, eu acho, tocar novamente, porque pode ser que alguém aí que esteja nos ouvindo já tenha cidadania europeia, mas pode ser que a grande maioria, na verdade, provavelmente não tenha essa cidadania europeia e precisaria sim seguir algum caminho imigratório para poder residir e se estabelecer aqui.
Então, o que eu falei no início para vocês, a Irlanda oferece sim algumas opções para você poder residir aqui. A maioria das pessoas começa por essa do meio, tá? Vem como estudante, inicialmente um curso de línguas, ou se você já tem o interesse de vir para uma pós-graduação, para um mestrado, isso também é possível. Você consegue uma permissão de estudante, e essa permissão de estudante vai, inclusive, te autorizar a trabalhar por meio período, enquanto você estuda, coisa que muitos outros países não oferecem. Por exemplo, a Inglaterra não tem essa facilidade, França, cada país tem as suas regras específicas e eu vejo que a Irlanda acaba sendo um pouco mais flexível nesse sentido. É, ou pode ser que você já venha com um visto de trabalho. É, uma vez eu fiz uma live com uma brasileira, a Luísa, que ela já veio contratada de uma empresa irlandesa. Ela trabalhava na área de proteção e privacidade de dados, aplicou para o visto de trabalho estando no Brasil, inclusive ela é conterrânea nossa de Santa Catarina, e teve o visto aprovado, chegou na Irlanda já com o visto de trabalho. Então, o visto de trabalho é uma via muito possível, né, para aplicar ainda do Brasil. É claro que tem alguns requisitos, né, assim como todos os vistos, mas é possível aplicar do Brasil, já vir com essa condição, e aí você pode trabalhar período integral, pode trazer a família, né, é um visto que, né, inicialmente você aplica para 2 anos, depois renova para 3, depois de 5 anos você já consegue, inclusive, a cidadania irlandesa. E tem as vias familiares, né? Como eu mencionei um pouquinho antes, às vezes você não tem direito à cidadania, mas o seu parceiro ou a sua parceira tem direito. Ou às vezes o teu parceiro tem mais chance de conseguir um visto de trabalho que você. Trabalha na área de engenharia, na área de tecnologia da informação. É um nicho muito aquecido aqui na Irlanda, né? Como eu expliquei para vocês, a gente tem bastante empresa de tecnologia. Então, eu vejo muito acontecer isso, né? Você vir com o seu parceiro que tem o visto de trabalho, inclusive já vem contratado do Brasil. Um erro muito comum aqui na nossa área que eu vejo as pessoas cometerem é se preocupar demais em já saber como chegar aqui como advogado. Ah, super se preocupa. Assim, nessa palestra eu falo porque eu quero mostrar, eu quero informar vocês como que funciona, se você quiser se qualificar, se você quiser atuar como advogado, mas essa não deve ser a principal preocupação nesse momento. Tem outras muito mais questões, que são mais prioridade, como, por exemplo, planejamento financeiro, planejamento imigratório, a questão do inglês, mas eu vejo que nós, advogados, temos essa ânsia de saber, tá, mas eu quero passar em prova, eu quero me qualificar. E aí depois descobre como que vai permanecer aqui no país, depois que se preocupa com outras questões que deveria ter se preocupado antes. Então, o caminho primeiro, quando você chega aqui, presumindo ali que a questão imigratória está certa, né? A questão financeira está planejada. Vamos falar sobre os próximos passos. Falando da área jurídica, o mais importante é primeiro conseguir a experiência. O caminho que eu fiz é o que eu vejo funcionar para todos os colegas que trabalham hoje na área, brasileiros aqui. Primeiro conseguir experiência, primeiro conseguir esse primeiro contato, e aí, né, simultaneamente, ou você está aqui como estudante, ou você está aqui com visto de trabalho. É bem importante manter essa questão imigratória resolvida. E aí decidir se quer se qualificar, decidir se faz sentido. Aqui um ponto bem diferente do Brasil, né? No Brasil a gente vê que se a pessoa é bacharel do direito, as oportunidades são muito limitadas, né? Você necessariamente tem que passar na OAB para você ser alguém, para você conseguir uma boa oportunidade de trabalho. Aqui na Irlanda, não. Tem gente que faz carreira como legal executive, como paralegal, como analista de contratos, ganhando salários muito bons, sendo muito felizes nessa área, sem a necessidade da qualificação. Por isso que eu falo, primeiro experimenta, né? Primeiro testa e vê se faz sentido passar por todos esses passos aí para se qualificar. É claro que, gente, carreira internacional custa, né? Tem alguns pontos aqui que é super importante colocar na balança e eu tô tentando dar o panorama mais completo possível para vocês, levar em consideração todos os fatores.
primeiro deles é a questão de dinheiro, efetivamente. Então, expliquei para vocês, aqui na Irlanda é muito comum, depois que você consegue a experiência, e até por isso a experiência em primeiro lugar conta, porque quando você consegue já o trabalho, né, é muito comum que o escritório, a empresa que você está trabalhando, te ajude financeiramente a você se especializar, a você progredir, mas claro que tem o dinheiro pré-viagem, né? Então, é super importante fazer uma organização para você já considerar que talvez nos primeiros meses não vai estar trabalhando, considerar que aqui na Irlanda, se você aluga uma casa, aluga um apartamento, normalmente eles pedem um depósito, então é o aluguel em dobro nesse primeiro momento, é abrir conta em banco, se você tem filho, escola, seguro de saúde, então é bastante coisa para levar em consideração, então acho que o aspecto financeiro é bem importante. O tempo, né? Então, quando a gente está falando de carreira internacional, foi o que eu falei para vocês, ter essa consciência de que você vai ter que descer um degrau para subir muitos outros, mas vai ter que descer. E isso às vezes leva tempo, né? Eu mostrei para vocês a minha janela de 10 anos. Muitas coisas aconteceram nesses 10 anos, mas para chegar na posição que eu tô, foram 10 anos, né? Então precisou paciência, precisou resiliência, persistência, para esperar, né, até o teu momento chegar. O filtro ali, então, é importante dizer isso para vocês, a questão imigratória às vezes filtra. Eu vejo muito assim que se você não tem um visto, né? Se você tem um visto que tem condições, por exemplo, o visto de estudante, né? Vai te limitar um pouco as oportunidades se comparado a alguém que tem a cidadania europeia. Então, é um aspecto também eu acho relevante mencionar, porque na prática vocês vão ver. Não é que não existe oportunidade para imigrante, não é que não existe oportunidade para quem é estudante, para quem tem visto de trabalho, mas quanto mais limitado o teu visto, menores as oportunidades que você vai ter. Né? Importante dizer também, né, não querendo desmotivar vocês, mas preparando vocês que o que não dá para se medir é que a distância geográfica, né, tem pontos ali que, enfim, a gente não consegue, infelizmente, mudar, né, que são os aniversários perdidos, a pessoa doente da família, a saudade, né, isso são coisas que a gente, infelizmente, não consegue às vezes, hoje, né, a gente ainda tem a facilidade das videochamadas, né? Eu penso, antigamente, os nossos antepassados só se comunicavam por carta, né? Só conseguiam se ver aí se transportando de navio, então pensa-se, né, quantos anos as pessoas não se viam, às vezes morriam e não conseguiam se ver mais. Hoje existe uma possibilidade muito grande de você pegar um voo, tá no Brasil, eu vou pelo menos uma vez por ano para o Brasil, né? Mas um ano todo separado da família e no começo é difícil, mas depois a gente se adapta, depois você enxerga, né, o que que é mais importante para você. Tem gente que acaba voltando, não aguenta a saudade da família, né? Tem pessoas que realmente, né, têm essa, enfim, essa relação com a família muito forte. É tudo uma questão de perfil, mas é algo que eu gostaria também que vocês levassem em consideração, porque eu acho que é super importante. Já nos encaminhando para o final, gente, para poder dar um tempinho aí para abrir para perguntas também. Os próximos 12 meses, né? Isso é um plano que eu sugiro para os mentorados, mas eu tenho que levar em consideração que muitos de vocês estão no início do curso, no meio do curso, ou no final do curso, né? Então, eu coloco os próximos 12 meses ou pós-formatura. Isso, inclusive, é uma dúvida muito grande que eu vejo de quem está na faculdade. Poxa, espero terminar a faculdade ou já vou agora, porque já quero ir agora. Eu sempre recomendo tentar terminar a faculdade, tá? Porque é um título que você vem, né, no teu currículo, já ter a graduação, já ter o curso de direito concluído, pesa muito mais do que ter um curso inacabado, né? E além disso, se depois lá na frente você quiser se qualificar como advogado, fazer o AB, né, a questão de já ter o curso completo também vai ser um facilitador. Mas vamos lá. O que seria a primeira coisa desse plano, né? Seria filtrar ali, escolher os países. Talvez nesse momento você não vai ter um top 1, mas um top 3, né? Tenho interesse na Espanha, na Irlanda e em Portugal.
Então, entender para cada um desses países quais são os requisitos migratórios, se hoje você conseguiria ir, ou se você precisaria comprar um curso, ou se você poderia tentar um visto de trabalho, né? Entender quais são as leis que regem ali a imigração daquele país. Organização financeira, assim, eu estou sendo redundante, mas é porque eu vejo na prática a pessoa vir despreparada e aí acaba tendo problemas por conta disso, mas é super importante já no plano você ter em mente acomodação, seguro-saúde, alimentação, tantos meses sem trabalhar, economias, vou querer viajar, vou querer pegar um ticket da Ryanair, que é a nossa companhia aí low cost para ir para a Inglaterra. Então, botar tudo isso na ponta do lápis, né, para vir preparado efetivamente. Uma vez que você tem um plano, que você definiu o país, a parte da preparação, de novo, em inglês, né, falei para vocês, extremamente importante. CV e LinkedIn no padrão europeu. É, eu acho que nem vai dar tempo, acho, de falar muito disso, mas assim, só para vocês entenderem, tem uma diferenciação entre o CV e LinkedIn do Brasil e da Europa, e iniciar networking. É algo que vocês já podem começar de agora, fazer contatos. E ali, dos 9 a 12 meses, já a questão da partida, ter metas, né? O que você vai fazer nos primeiros meses, se já se sente preparado para começar a aplicar para vagas, ter um plano B, né? Já considera que talvez no primeiro 6 meses, no primeiro um ano, você não vai conseguir vaga na área. E aí, o que você vai trabalhar? O que você vai fazer? Tá disposto a trabalhar com outras coisas? Então é importante sempre ter um plano B, C, D, o máximo de planos possíveis. É, deixa eu ver se só falta mais só falta mais esses dois. O que muda no currículo, então, e no LinkedIn? Padrão europeu, muito menor do que no Brasil, tá? Eu vejo 2, 3 páginas no máximo, o recrutador gosta. Ordem cronológica, é mais relevante colocar a tua experiência profissional primeiro. Eles gostam muito de resultado. Poxa, trabalhei nesse escritório tal, ajudei a implementar um sistema tal, né? Esse escritório eu tinha uma meta de não sei quantos acordos, então eles gostam muito de números aqui na Europa, e é importante que a gente é algo que a gente sempre recomenda para os mentorados, é que aqui você vai aplicar para uma vaga internacional, é importante adaptar o teu currículo de acordo com a vaga, né? Deixar realmente o que for relevante na tua bagagem para aquela vaga específica. E claro, o LinkedIn super importante, né? Se for possível, já começa a mexer no LinkedIn, já começa a adicionar pessoas nesse país que você tem interesse para já começar a criar um networking e criar contatos. Né? No Brasil, a grande diferença do CV é que a gente vê muita gente colocando foto, estado civil, data de nascimento. Tudo isso, pela legislação de privacidade e proteção de dados, eles não querem que vocês coloquem no currículo, né? 5 páginas de currículo, não, currículo bem menor, né? Enfim, então são algumas diferenças aqui entre os perfis de currículo no Brasil e na Europa. E se eu puder dar uma dica, uma simplização, né? Se tudo que eu falei aí despertou o interesse de vocês em carreira internacional, faça uma simplização amanhã, né? Amanhã de manhã. Fala com alguém, manda mensagem para uma pessoa que você sabe que está nesse país que você tem interesse de ir, né? Ou busca lá no LinkedIn, no Facebook, no Google, no Instagram, por algum advogado que está nesse lugar que você quer ir para trocar uma ideia. Ou faça uma pesquisa, né? Vai num site da Ordem de Advogados daquele país que você tem interesse, né? Buscar ler algum artigo, alguma coisa que vai alimentar um pouco mais, vai agregar um pouco mais nesse teu plano, né, de carreira internacional. Ou faz as 3 dicas, né? Mas o terceiro é começar a usar o LinkedIn. Eu sei que no Brasil não é muito popular, mas na Europa é a maior ferramenta de contratação, tá? E precisa de tempo para construir, porque é uma rede social, de fato, é profissional, mas é social no sentido de que não é de um dia para o outro, é igual ao Instagram. Você não tem 10 seguidores num dia e 1.000 seguidores no outro, né? É uma construção. Gente, é isso. Falei demais. Eu acho que faltou 5 minutos aí do meu tempo. Eu deixei aqui as minhas redes, né? O meu Instagram pessoal, que eu falo, tem conteúdo sobre migração e carreira internacional. O Instagram do Passaporte Jurídico, que é a mentoria que eu falei para vocês. A gente fala sobre carreira internacional jurídica por lá. Meu e-mail para contato profissional
e o meu LinkedIn. Então já comecem aí me adicionando para ter o primeiro contato de vocês ou um dos primeiros contatos de vocês. Muito obrigada. Ok, ficamos imensamente felizes com a tua fala, doutora Thaís, e mais do que tudo a qualidade e também a percepção de que realmente você quer construir e auxiliar. Então, nós gostaríamos de te agradecer em nome da Univale, agradecer também aos professores e professoras presentes, em nome da professora Maria Fernanda Gugelmin, eu te parabenizo, já que os demais professores também estão acompanhando. Dizer que as perguntas podem ser feitas, mas eu já preparei algumas aqui para a gente já iniciar nosso diálogo, certo? Você se formou em 2016 e a Univale, a partir de 2018, criou o programa de dupla titulação. E, nesse sentido, a Univale, portanto, oferece aos acadêmicos de direito oportunidades de dupla titulação, especialmente com a Universidade de Perugia, na Itália, com a Universidade de Alicante, na Espanha. Na sua avaliação, essa experiência, ela pode efetivamente contribuir para quem pretende construir uma carreira jurídica internacional? Mas eu tenho uma segunda pergunta no mesmo bloco. Além da dupla titulação, nós temos diferentes possibilidades de intercâmbio acadêmico. Quanto pesa na formação, e posteriormente no currículo profissional ter vivido uma experiência universitária em outro país? Conta muito, e eu falo isso de uma perspectiva de hoje, alguém que contrata, né? Hoje eu faço entrevistas para contratar para o meu escritório, por exemplo. E quando eu vejo que o candidato já teve alguma experiência internacional no currículo, isso com certeza conta positivamente, porque eu sei que é uma pessoa que já teve contato com uma diversidade cultural, com uma outra legislação, de alguma forma já teve uma facilidade, um aprendizado, né, num outro sistema, num outro país. É muito diferente de uma pessoa que está tendo o primeiro contato agora, né? De que está se introduzindo agora num outro mercado. Então, qualquer tipo de experiência internacional, ainda mais facilitada pela universidade, que aí é ainda mais organizado, digamos assim, né? Formal, inclusive, conta muito positivamente. Uma outra questão, nós estamos hoje com mais de 460 acadêmicos e professores te assistindo, tá? O campus de Itajaí, com o maior número, depois Tijucas e Balneário Camboriú, todos estão te assistindo. E aí, para até repetir, porque alguns durante a tua manifestação pode ser tomar uma água, ir ao banheiro, etc., para que pudéssemos repetir isso, né? Para o acadêmico que está hoje nos primeiros semestres do curso, ou mesmo na continuidade do curso, e sonha trabalhar fora do Brasil, o que ele deveria começar a fazer desde agora? Idiomas, intercâmbio, dupla titulação, networking, pós-graduação, qual seria o caminho que você recomendaria para aqueles que estão no curso e aqueles que estão por sair ou já tenham saído mesmo? Sim, eu acho que essa resposta é mais na linha do que eu trouxe ali no final da minha apresentação, né? Então, se hoje eu pudesse pensar em próximos passos para quem quer dar início na carreira, eu acho que o mais prático é definir por partes ali um planejamento. O primeiro de tudo é já filtrar os países, né, de interesse, porque cada país tem as suas regras específicas, tem o seu mercado específico, as áreas de atuação que são mais aquecidas, as formas de qualificação. Então, assim, é muito abrangente, muito vago a pessoa dizer, ah, quero ter uma carreira jurídica internacional. Tá, mas aonde? Né? É só Europa já não é também um filtro muito, digamos assim, muito assertivo, porque dentro da Europa a gente tem uma variedade de possibilidades, enfim. Então, acho que o primeiro passo para esse aluno é uma pesquisa, de fato, quais são os países que batem mais com as expectativas desse aluno, e aí eu falo, né, informações de clima, de adaptação, de língua, de a possibilidade de poder levar a família ou não, uma vez que esse aluno tenha uma maior noção de não, esses três países ou esses dois países são realmente os países que mais combinam com os meus interesses. Aí, a partir de então, começar uma pesquisa mais aprofundada, né? Eu falo literalmente para os meus mentorados fazer uma planilha de prós e contras, e aí
uma vez que você bateu o martelo, não é esse país, aí você conseguir fazer um planejamento específico para esse país. Eu falo com muita autoridade da Irlanda, mas a gente tem mentorados de todos os países, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, e eu sei que para cada país exige-se também, né, um planejamento diferente. Então, a primeira coisa é identificar o país, identificar quais são os requerimentos migratórios desse país, identificar como que é o mercado de trabalho nesse país. No meu Instagram do Passaporte Jurídico, a gente já fez lives com profissionais dos países mais populares aqui da Europa para entender um pouquinho como funciona, né, cada um desses países, quão fácil, quão acessível é o mercado para profissionais brasileiros em cada um desses países. Então, assim, é muito importante essa fase de pesquisa e planejamento antes de efetivamente se começar na prática, né? O inglês eu falei que é super importante também, quanto antes começar melhor, porque independente do país, o inglês vai ser essencial. E aí, já partindo para a parte prática, sei o país, né? Tô com o inglês afiado, sei, apliquei para o meu visto, ou sei como devo fazer o meu visto imigratório. Aí temos a preparação profissional mesmo, que é a adaptação do perfil profissional para aquele país, que também vai ser diferente de país para país. Eu dei alguns exemplos ali do que eu vejo de diferenças do currículo brasileiro para o europeu, mas é claro que também vai mudar um pouco dependendo de onde você for, né? Aqui na Irlanda é diferente de, por exemplo, na França, né? Então, é importante ter consciência de todos esses elementos, mas a ordem é importante: pesquisa, definição, planejamento e aí sim partir para a parte prática. Ok, eu recebo a informação agora que no auditório da Univale, em Itajaí, tem mais de 30 acadêmicos também te assistindo. Então, nosso abraço para todos eles e também a saudação aos coordenadores, né? O professor Márcio Staffen e a professora Mel, que está em Tijucas, professor Márcio em Itajaí. Eh, a gente pensando na Univale, né? Na tua formação em Direito pela Univale, eu posso dizer que forneceu uma base que auxiliou quando você decidiu a construir sua carreira na Irlanda ou não. E o que da sua formação daqui você levou para a sua vida profissional internacional? Eu lembro que quando eu estava estudando para os exames aqui na Irlanda, a parte acadêmica, tive várias recordações, porque assim, embora o sistema e a legislação sejam diferentes, muitos princípios aqui são similares e eu acho que em muitos lugares esses princípios são similares, né? Então, há princípios constitucionais, a forma de estudo. Então, eu lembro que, na época, não sei se vocês conhecem, eu não sei se ele está nos assistindo, mas eu tive o professor Rodrigo Mioto de Direito Criminal, Direito Penal, né? E eu me lembro, assim, que a forma como ele me preparou para a prova da OAB eu apliquei, né, muitas das dicas e muito da metodologia de estudo quando eu estava estudando para os meus exames aqui. Então, assim, a parte teórica, né, a parte de direito material, efetivamente, foi relevante, ainda que com as suas diferenças, ainda que né, que tivesse, né, que fazer o estudo, né, do sistema local, do direito local, existem sim similaridades e eu vejo que tendo essa bagagem, tendo feito a graduação na Univale, me preparou muito mais para poder me qualificar aqui do que se eu não tivesse bagagem nenhuma, do que se eu não tivesse feito um curso de direito bem feito, né? Então, essa parte teórica, parte de direito material e a parte da metodologia de estudo também. A forma como o aluno é treinado e ensinado, eu acho que também facilitou muito no meu método de estudos aqui, na forma como eu me treinei aqui, né? Ok, obrigado. Nós temos algumas questões solicitadas pelos acadêmicos, depois eu vou fazendo uma pergunta final, se tu me permitir. O Fernando pergunta se o PDF estará disponível. E o Moacir pergunta e indaga, né, que o acordo de reciprocidade ele teria encerrado em 4 de julho de 2023 com a Ordem dos Advogados Portugueses de forma unilateral. Não sei se Uhum. tem esse conhecimento ou se teve alguma evolução disso. Eu sei que, enfim, a cessação pegou todo mundo de surpresa, inclusive porque na época eu estava auxiliando colegas brasileiros que estavam passando pelo processo de qualificação, e foi assim, de um dia para o outro, não teve nenhum aviso. A gente até questionou, a validade dessa cessação, mas enfim, foi feito em Portugal. Eu não sei até que ponto.
né, o Brasil concordou com essa secessão e como que foram feitas as tratativas, eu sei que nos pegou de surpresa. Sobre a data, se ele está afirmando, eu até, né, eu não coloquei a data específica na minha apresentação, não sei o dia específico, mas eu me lembrava que foi 2022, 2023. E com certeza posso disponibilizar a apresentação para os alunos depois. Ok, obrigado. O Vinícius Rocha pergunta, né, na Common Law para Civil Law, foi um obstáculo ou teve muita diferença? E sobre o idioma, fez algum curso enquanto estava trabalhando fora para facilitar? Uhum. A diferença, assim, é o que eu falei para vocês durante a apresentação. Ao invés de se basear em códigos, né, ao invés de ter o vade-mecum ali como fonte legislativa, a gente lida muito com precedentes. Isso tanto quanto eu estava estudando para as provas, eu percebi, né, tive que decorar nome de caso, ano em que o caso foi julgado, casos muito antigos. Então, essa coisa de se basear muito fortemente em precedentes, eu senti bastante essa diferença. E tanto também na vida prática, quando eu estou né, rascunhando uma peça jurídica, eu me baseio muito mais em precedentes e eu tenho que sempre estar ciente daquele precedente mais atualizado para o tópico que eu estou discorrendo. Então, eu senti bastante essa diferença. A outra pergunta, professor, foi. Se fez algum idioma enquanto estava trabalhando para facilitar Eu o teu fiz só trânsito? quando eu me mudei para Irlanda em setembro de 2018, eu fiz 5 meses de curso de inglês. Assim, deveria ter feito mais, mas foi super importante. E quando você faz na Irlanda também, eu acho que como tem a imersão, né? Você não faz só ali a parte teórica, você sai dali, vai trabalhar e já tem o contato com a língua. Então, eu acho que é muito mais intenso do que fazer um curso no Brasil, embora que toda ajuda é bem-vinda. Então, já o máximo que pudesse preparar no Brasil melhor, mas eu fiz esse curso quando eu cheguei aqui. Tá, ok. Eu tenho mais duas perguntas dos acadêmicos, onde eu vou encerrar, e depois uma pergunta final, tá? Porque eles fizeram agora. A Mona Reis pergunta: a Irlanda do Norte e Irlanda tem diferenças na validação de diploma e contratação? Tem, são países diferentes, né? A Irlanda do Norte, embora fica muito próximo aqui, faz parte do Reino Unido. Então, a legislação, o sistema jurídico e a qualificação, a ordem, né, de advogados é diferente da República da Irlanda, que é onde eu moro. Então, é totalmente diferente. Assim, é similar, por exemplo, quando eu estava estudando para as provas aqui, muitos precedentes que a República da Irlanda usam são oriundas do direito britânico, né? Até por uma questão histórica, né, entre Irlanda e Reino Unido, mas são sistemas distintos e legislações e órgãos diferentes que regulam a profissão. Ok. E vou pedir desculpa aos demais acadêmicos, né? Nós encerramos as perguntas, se eu deixei de fazer algum, para fazer uma última pergunta, né? Talvez até para deixarmos uma mensagem aos nossos acadêmicos. É realmente possível sair de uma universidade brasileira, construir uma carreira jurídica no exterior e atuar em um ambiente internacional? O que é indispensável para transformar esse projeto em realidade? Possível eu sou a prova real de que é possível. Minha única graduação foi na Univale, inclusive nunca fiz nenhuma pós-graduação e mestrado. Saí puramente com a graduação de Direito da Univale, então sim, é possível. E eu acho que o imprescindível, e aí não quero que vocês achem muito subjetivo, mas é verdade, é a coragem, né? É estar disposto a arriscar e abrir mão de algumas coisas para se desafiar e ter paciência e resiliência de que a carreira é possível desde que você persista, tenha um plano e execute esse plano. Ok, essas perguntas são importantes, né? Porque mostram aos nossos acadêmicos que internacionalização não é apenas viajar e estudar fora, né? É ampliar horizontes, é compreender outros sistemas jurídicos e preparar-se para um direito que cada vez mais ultrapassa fronteiras. Eu te agradeço muito, doutora Thaís, pela participação, o apoio da Bárbara, a participação das professoras e professores, principalmente dos campos de Itajaí, do campus de Tijucas e alguns acadêmicos também do campus de Balneário Camboriú. Eu gostaria de deixar a palavra à tua disposição para a tua mensagem final, portanto, e fazer o encerramento.
Só tenho a agradecer pela oportunidade, né? Eu tinha muito conteúdo para passar, me desculpem se eu fui um pouco rápida aí de tentar, mas queria realmente passar o máximo de informações para vocês e dizer mais uma vez que para mim é uma honra voltar à Univale nessa condição de egressa para poder compartilhar um pouco da minha trajetória. E eu espero que vocês tenham né, se inspirado e se encorajado, né? Se a carreira internacional gera um pensamento, que esse pensamento tenha se fortificado. E quero também me colocar à disposição mais uma vez ali nas minhas redes sociais. Fiquem muito à vontade, né, de me chamar para conversar, trocar uma ideia e talvez nos encontrar aqui, se vierem para a Irlanda, se vierem para a Europa, para a gente tomar um café. Obrigada, viu? Obrigado, e lembrando que foi passado também o Instagram, da doutora Thais, que está à disposição de todas e de todos. Um abraço a todos, a todas, especialmente a doutora Thais. Muito obrigado, e obrigado a Bárbara novamente. Obrigada, doutora Thais, obrigada, professor Newton, e obrigada a todos que ficaram aqui até o final. É só um adendo, eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque o que ficou de dúvida e que eu tenho certeza que tem muito mais que a doutora poderia estar compartilhando aqui. Mas assim, de qualquer forma, as redes sociais estão ali. Muito boa noite, aí já é de madrugada. Meia-noite e 40. Olha aí, para mim já é madrugada. Então tá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.